Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Estamos de volta para mais uma live dessa minha maratona de lives. Hoje eu vou fazer 5 lives, vou fazer 5 participações em comunicações virtuais, né? E estou nesse corre-corre, nesse avançado. Vou, portanto, completar hoje, ao final do dia, né, ao início da noite, 82 lives nesse período de pandemia. E hoje eu vou entrevistar, vou ter a honra, o prazer, o privilégio de começar a maratona entrevistando um juiz do trabalho da Bahia, meu amigo pessoal, que já está aqui online. Eu vou chamar ele logo aqui e vou apresentá-lo. Senhoras e senhores, está aqui aguardando e vai conectar e vai aparecer daqui a pouquinho. Senhoras Boa e senhores, tarde. Boa tarde a todos e todas. Estamos aqui agora transmitindo diretamente com o magistrado e professor José Cairo Júnior, que eu tenho a honra, o prazer, a satisfação, o privilégio de ser meu colega na magistratura. Cairo é um talento, um juiz extremamente produtivo, ativo e proativo, né? Eu vejo em Cairo realmente um colega que eu tenho muito orgulho de ter. Cairo foi meu colega no concurso para servidor da Justiça do Trabalho, concurso que a gente fez em 91, tomamos posse logo no início de 92, né? Depois foi meu colega de concurso para a magistratura, tomamos posse em 95, né? Eu tive a honra, né, de ser avaliador dele no mestrado pela Universidade Federal de Pernambuco, e depois tive a honra mesmo, uma redobrada, de tendo sido titularizado, né? Ele foi meu juiz auxiliar. E foi uma parceria maravilhosa que atuamos na Vara do Trabalho de Eunápolis. Era um trabalho extremamente produtivo, né? E Cairo é um talento. Além disso, é professor universitário, é autor de obras. Eu tive a honra também de prefaciar uma delas e de encaminhar também para a publicação, apadrinhar, literalmente, porque é um indivíduo realmente diferenciado, que produz muito, atua realmente, não fica parado realmente, e é um indivíduo de bem com a vida. A gente, toda vez que conversa, né, a gente diz logo que o nosso bordão, o bordão dele é só alegria. E Só é de que a alegria. gente É vai isso aí. conversar hoje sobre audiências virtuais, sobre audiências por videoconferência, nesse estilo de só alegria. Cara, a ideia da live é sempre que no momento da abertura eu fale bastante, justamente para o pessoal entrar. Já estamos aí com um quórum bastante prestigiado, temos mais de 110 pessoas, eles vão chegando a 120, né? Então já podemos conversar. Então aí sim, agora a gente começa. Cairo, que bom fazer essa live contigo. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Tá Rodolfo. me Boa ouvindo tarde, bem? pessoal que está assistindo a nossa live. Estou ouvindo bem, e você? Está me ouvindo bem também? Tá na hora. Está me ouvindo? Tudo bem. Tá com algum delay? Pronto, então. Alguma coisa? Não, aqui está tranquilo. Bem, tá no exato momento que você fala, daqui dá para ouvir. Primeiro eu queria Ótimo. agradecer esse convite que a gente fez ao mesmo tempo, né, de fazer essa live. Agradecer as suas palavras também, que vocês são sinceras e a recíproca também é verdadeira. A gente tem uma história junto muito grande, não só eu e você, como também Luciano. A gente tem uma história bem parecida, né? E dentro dessas descrições todas que você falou aí, acho que você esqueceu de dizer que nós somos... Eu fui diretor, acho que você também foi diretor, não foi antes? Ou assistente. Não, eu fui Eu fui assistente. Eu fui diretor de assistente do vara, juiz, você doutor foi Tadeu, que assistente. estava no tribunal. Ah, Exato. E aí, quando você foi juiz a vara de Ubaíra, não foi? de Foi Ubaíra, que foi Ubaíra? extinta. Ubaíra, que foi extinta, Exatamente. foi diretor de É. lá. Fui Foi assistente de lá de diretor Eloína de Ubaíra também. e eu era assistente. Eu fui assistente de Tadeu, né? E numa época que eu fui o primeiro assistente do doutor Tadeu, né, na magistratura. E aí era interessante, porque eu era ao mesmo tempo era assistente, mas eu era o substituto do secretário de audiência, do calculista, do protocolo. Então foi muito interessante para ganhar a experiência, né, da secretaria. Ou seja, uma das vantagens que a gente pode dizer, eu, você, Luciano e tantos outros colegas, que é o fato de termos trabalhado na Justiça do Trabalho antes
como servidores, conhecendo o funcionamento, a dinâmica, a procedimentalização, a própria noção do atendimento aos advogados. Isso faz com que a gente tenha, na verdade, uma experiência que não se aprende nos bancos acadêmicos, mas que é incorporada na nossa realidade como magistrados e também complementando no campo do magistério. Deixa eu só fazer um abraço especial aqui, né? Que temos vários colegas participando, mas deixa eu fazer um abraço especial a Renata Rodrigues, que foi nossa colega de concurso, hoje juíza em Pernambuco. Pernambuco? Né? Pernambuco, logo isso. aqui no começo, dando um tchauzinho. E quero pedir ao pessoal que esteja nos assistindo, já estamos chegando a 150 pessoas ao vivo aqui, né? Eu quero que vocês, nesse momento, sigam aí professor José Cairo Júnior, né? Que é o Instagram dele. Vocês vão ter a oportunidade aí de conhecer um juiz muito atuante, né? Que tem realmente decisões muito céleres, muito rápidas. Foi o primeiro juiz do Brasil a proferir decisão na vigência da reforma trabalhista, né? É um autor muito respeitado também aqui, também na região de Ilhéus e Itabuna, onde ele atua na magistratura. Então, sigam aí. Quero ver todo mundo bombando aí o Instagram de Cairo. E aí também me siga no canal no perfil R. Pamplona Filho e também nos meus 2 canais no YouTube. Eu tenho feito uma maratona de lives. Estava contando para o pessoal que hoje você é a primeira de 5 lives de hoje, né? E eu vou completar hoje 82 lives desde que comecei o período do isolamento. Então eu estou realmente maratonando. Hoje já está ficando vermelho, se eu tomar um pouquinho de cuidado. Mas bater um papo contigo vai ser sensacional. E eu não tenho a menor dúvida que essa live, como todas as outras minhas, elas vão ficar disponível nas próximas 24 horas aqui no meu perfil, mas eu vou fazer o download lá no meu canal principal, que é o canal Pamplona, onde eu boto material exclusivo, né? Por quê? Porque parece-me que ter um primeiro papo, né, com alguém que já está aplicando, eu tive a oportunidade de hoje assistir audiência virtual, audiência por videoconferência, né? Essa experiência das audiências, hoje nós vamos ter um papo duplo. A gente tentou fazer até uma live de 3, mas achou melhor, então vamos fazer um atrás do outro. Então, começo com o Cairo, daqui a pouco eu vou ouvir também outra colega muito competente e atuante, que é a Andréa Presas, também professora universitária, né, para falar justamente dessas experiências. Mas eu conversar aqui com o Cairo, que Cairo é sempre o The Flash, é sempre o indivíduo que está sempre antenado com essas questões, principalmente ligado à informática. E, Cairo, vamos já entrar direto no papo, já fiz introdução suficiente para bombar esse Instagram seu e bombar também essa live, que já tem mais de 150 pessoas participando. Já baixou de 160, né? Já estamos subindo. Daqui a pouco vai chegar a 200 ao vivo, porque você sabe que esse é o número de quem está simultaneamente. Quem entra, sai. Então, vai com certeza, ao todo, vai ultrapassar 1000. Então, Cairo, me diga aí as suas primeiras impressões da sua experiência na questão da audiência por videoconferência. Primeiro, eu queria contar só a historinha do nosso tema, porque quando a gente combinou de falar, a gente falar sobre a medida provisória, as duas, né? A 927 e a 9336. Aí, pronto, a gente fez, fez o card e tal, só que depois aí surgiu essa ideia e parece que automaticamente, ao mesmo tempo, a Andréa e vocês também estavam combinando. Meio que foi. E foi no mesmo dia, combinou no mesmo dia, sem eu saber e sem a Andréa saber, falar da videoconferência. Aí eu falei, ainda bem que agora eu vou falar de um tema que não seja a medida provisória 927, 936, porque eu tinha feito várias lives com esse mesmo tema. Mas só que depois a gente veio perceber que, no fundo, a origem do tema é a mesma. Ou seja, é a pandemia, a necessidade de isolamento social que levou à suspensão das atividades presenciais nos tribunais e nas varas, inclusive as audiências. Então, agora o CNJ regulamentou e a gente agora tem que pensar de como a gente vai fazer essas audiências ao vivo. Na verdade, o grande mote é perceber que a ideia de aproximação com o jurisdicionado ou de uma ideia de democratização do acesso ao poder judiciário já clamava há algum tempo por esse tipo de medida, por soluções em que a gente pudesse aproximar e se valer da informática, até mesmo para otimizar a prestação jurisdicional.
Só que, nessa circunstância, nós vimos, talvez, a passos lentos, né? O CPC 2015 trouxe a possibilidade de ouvida de partes e testemunhas por videoconferência, mas ainda era algo, talvez, um pouco tímido. O nosso TRT, inclusive, fez um modelo que, na verdade, transformou a carta precatória em carta precatória em uma videoconferência, porque o indivíduo tem que comparecer à sede do juízo. Mas talvez a ideia que se discutia e se aprofundava era justamente perceber que talvez não precisasse desse deslocamento para uma sede. E aí a pandemia acaba, nesse caso, com o isolamento presencial, não o isolamento social, porque a gente está cada vez mais conectado do ponto de vista acadêmico, afetivo, social, no mundo virtual, né? A ideia da pandemia faz com que haja uma necessidade, ela funcione como uma enzima para fazer com que esses reagentes, que era a ideia de fazer a audiência virtual, se acelerem. Então, nós, de repente, verificando a impossibilidade material de retomar a atividade jurisdicional da forma como estávamos acostumados, como era nossa zona de conforto, tivemos que aprender mais rápido a trabalhar com mecanismos como o Hangouts, o Zoom, né? A própria noção das lives, essa maratona de lives, também uma prova inequívoca disso. Então, essa observação realmente é muito pertinente, digamos assim, um leitmotiv da ideia de pensar em audiência virtual. Mas como é que... antes da gente ver, eu quero primeiro ver suas impressões sobre a audiência virtual e depois a gente pensar como é que tem sido a operacionalização disso e quais são as dificuldades. Acho que com isso a gente tem uma visão bem didática, principalmente pensando aqui nos nossos colegas magistrados, há vários colegas magistrados assistindo nesse momento, e aos nossos colegas advogados, que também têm uma série de dúvidas sobre o tema. Cara, a palavra é sua. O que eu tenho observado, a partir do momento que eu anunciei que faria essa audiência, que foi a semana passada, notei certa resistência, que é uma resistência até normal, é a resistência do novo. O novo sempre incomoda, o novo dá medo. Então, não foi só em relação aos advogados das empresas, não. Foi advogado de reclamante, advogado de reclamato, próprios colegas, eles têm certa dificuldade em admitir a possibilidade dessa nova forma de conduzir uma audiência, porque a gente está todo estruturado em uma fórmula de audiência física. Então, a partir do momento que você muda esse ambiente físico para um ambiente virtual, aí é necessário fazer certas adaptações, e isso aí provoca, em algumas situações, em algumas pessoas, o medo de dar alguma coisa errado, ou não ser observado alguns princípios, ou ter algum tipo de nulidade. Em um panorama anterior, a gente, mesmo antes de fazer aquela videoconferência com a testemunha dentro do ambiente da Justiça do Trabalho, que já está regulamentada, tem uma questão mais de segurança e tal, a gente ouviu algumas testemunhas pelo WhatsApp. Não sei, eu acho que você até fez isso também. Ligou para a testemunha, fez acordo. Então, fiz uma conciliação extrajudicial com a certificação da manifestação de vontade por uma videoconferência no WhatsApp. Isso, porque em algumas situações, observe, Rodolfo, que é praticamente impossível você exigir que a testemunha vá para uma unidade jurisdicional. Eu ouvi uma testemunha na Holanda. Então, como seria ouvir essa testemunha na Holanda se a gente fosse seguir as regras processualísticas por meio de expedição de uma carta rogatória? Uma coisa que é praticamente impossível de acontecer. Você indicar uma testemunha para ser ouvida no exterior é a mesma coisa que você falar, não vai ouvir, ou vai ter nulidade, a gente está querendo aqui chicana para recorrer e tal. Então, isso é o que a gente tinha antes. E o que a gente está propondo não é algo ilegal, é só apenas uma adaptação das regras processuais à realidade de uma audiência virtual. Inclusive, o CNJ regulamentou, permitindo a audiência de instrução. Acho que o grande medo, o grande receio dos profissionais, dos juízes, dos promotores, dos advogados, é justamente a audiência de instrução. Não tenho observado muita crítica à possibilidade da audiência de conciliação, ou aquela nossa primeira audiência, onde é apresentada a defesa, mas principalmente em relação à audiência de instrução é o que eu tenho ouvido mais resistência. De uma forma ou de outra, o que a gente conseguiu foi um processo no qual os próprios advogados eles concordaram
em fazer essa audiência por meio de um negócio, digamos, um negócio processual informal. Não foi reduzido a termo, mas houve uma concordância, porque seria necessário que isso ocorresse para a gente tentar fazer essa audiência e deu certo, apesar de ter dado um pouco de trabalho, mas deu certo. Na verdade, e aí dando um respaldo dogmático para o que você, eu, Danilo, Andréa Preza já fazíamos antes mesmo da regulamentação, embora a gente saiba da resistência disso no Tribunal Superior do Trabalho, né, nós fazíamos na prática um negócio jurídico processual. Né? Nós conversávamos com as partes e verificamos uma situação de comum acordo para tentar otimizar a prestação jurisdicional sem discussões de arguições de nulidade ou algo do gênero, havendo, nesse sentido, uma confluência de vontades, numa ideia de uma prática colaborativa, de um princípio da colaboração para obter o resultado, e isso fluiu bem. Eu não tenho a menor dúvida, e digo com liberdade, sem prejuízo de qualquer discussão sobre crítica nesse aspecto, que quando o TST, na instituição normativa que trata da aplicação do CPC, afastou ao negócio jurídico processual, ele não foi bem, porque a gente faz negócio jurídico processual com frequência na prática, né? Quando a gente inverte ordem, a gente dá pauta, faz acordo de um jeito ou de outro. Nós temos aí uma turma muito boa, né, que, tendo um bom relacionamento com os advogados, tendo a respeitabilidade na condição do magistrado que está vestindo a camisa na busca de uma solução de interesse de todos, a gente consegue isso de forma fácil. Mas eu não tenho a menor dúvida que teremos muitas dificuldades no momento da resistência. E você, como sempre foi um cara pioneiro, de vanguarda, sabe quanto nós, que somos juízes há tempo suficientemente para deixar algumas pessoas convencidas, né? A gente está como magistrado há 25 anos. Né? Quando a gente começou, naquela época, nós tínhamos colegas que ainda faziam sentença à mão, né? E que diziam que nós éramos malucos porque usávamos computador. Quando veio internet, e-mail, a gente já dizia, mas esse pessoal é muito avançadinho. Então, a gente, na verdade, eu fico dizendo que isso é argumento de sessão da tarde. Ou seja, já vimos esse filme. Né? E aí, nesse ponto, é preciso compreender o vencimento das resistências, porque tudo que é novo gera resistência, tudo que é novo gera uma saída de uma zona de conforto. Você que, como eu, também atuou como servidor, stricto sensu, né, não somente como magistrado, sabe que às vezes a gente chegava em determinadas unidades jurisdicionais, naquela época, juntas de conciliação e julgamento, e queríamos trazer modelos novos para otimizar a prestação, e o indivíduo dizia, não, isso não vai dar certo, porque eu sempre fiz dessa forma, e essa é a forma certa. Ou seja, se o indivíduo acha que o único jeito de fazer é o jeito que ele aprendeu e que ele faz, ele não está aberto para o novo. Isso é complicado. A gente vai ter essa resistência de magistrados, de nossos colegas, de advogados, jurisdicionados. Mas a gente precisa entender as dificuldades efetivas com isso. Né? Por quê? Porque, fora a questão da dificuldade, né, que cada um vai ter, note, há bem pouco tempo, quando se instalou o PJE, nós tivemos uma resistência muito grande de magistrados e de servidores com o PJE na ideia de um processo eletrônico. Dizia, não, isso vai ser horrível, não sei o que, não dá certo. E, é claro, nos primeiros modelos sempre não é legal, porque a gente está tateando, a gente está aprendendo a fazer, né, determinadas coisas. Então, mente, quem sabe, como é que, para ser feito esse processo, do começo ao fim, como é que a gente vai fazer. Nós estamos construindo. Mas que bom que isso hoje não é somente uma iniciativa de vanguarda de magistrados valorosos como você, como Andréa, mas sim que já é algo que é recomendado pelo CNJ. Então, a situação da resistência de colegas magistrados e de colegas advogados vai ter que ser suplantada porque há uma determinação nesse sentido. Então, a gente precisa agora entender como aplicar e quais são as principais dificuldades
que na primeira visão da sua experiência sobre isso, né, você tem visto. Porque eu não tenho a menor dúvida, eu não sou menino, nós não somos meninos. Né? Então é lógico que vai ter dificuldade, lógico que a gente vai ter que verificar adequações. E aí eu vou deixar você falando, e aí eu vou suscitar algumas coisas para que a gente tenha essa interface, enquanto eu vou lendo aqui os comentários, para que eu possa trazer mais opções ainda. E agora eu quero ouvir o Caio, não somente o Caio professor, não somente o Caio escritor, não somente o Caio doutrinador, mas o Caio juiz. Como é que foi essa experiência, meu amigo? Conte aí. Ó, primeiro, a gente já está batendo uma dificuldade naquela parte dos próprios advogados, naquela questão relativa aos prazos. Então, foi uma discussão muito grande no âmbito da OAB se os prazos deveriam ficar suspensos ou não. Então, teve uma votação, logo no início, né, antes do CNJ decidir, os próprios advogados pediram para suspender os prazos, porque eles argumentaram que alguns dos advogados não teriam o instrumental necessário para a prática desses atos de suas residências. Advogados que são mais idosos, não têm familiaridade com computador, com internet, acabou que prevaleceu essa tese inicial. Depois a própria OAB consultou as bases e foi 55% a favor de retornar os prazos. O CNJ vai retornar os prazos a partir de maio. Então, quem tem essa dificuldade vai ter que ter algum mecanismo para resolver. No nosso caso, a gente escolheu um processo e, curiosamente, o advogado, que é um amigo nosso, que você conhece também, que é o Carlos Alberto, conhecido como Dr. Carlinhos. Eu fui juiz da Ilhéu sempre. Um abraço para ele. Ele não tem familiaridade com o computador e ele mesmo fala disso, mas ele tem uma secretária que entende de tudo. Então, nesse caso, para ele não foi tão difícil assim. A gente usou o princípio da colaboração, que é um princípio que está no processo civil, e ele colaborou com a maior boa vontade e ele já tem essas restrições. Um advogado mais antigo na cidade e tudo, mas ele concordou em fazer essa primeira audiência. Mas, ainda assim, quando a gente começou a audiência, a gente demorou mais ou menos... Só para explicar para o pessoal que já foi uma audiência de instrução, né? Foi, eu queria fazer uma audiência de instrução. É interessante mostrar para o pessoal, deixa eu lhe dar para dar um direcionamento. Por quê? Porque a lógica, e o CNJ está já verificando quase um momento de gradação de cada uma das audiências, às vezes é muito mais fácil a gente imaginar a questão dessa audiência virtual num princípio da colaboração, quando nós estamos pensando numa conciliação, quando nós estamos pensando numa prática de um ato processual em que não vai ter, nesse ponto, talvez uma consequência muito imediata para o ato decisório, como uma sessão inaugural de audiência, uma audiência inicial. Mas pensando nas chamadas audiências unas, ou pensando especificamente nas sessões de instrução, né? Cairo teve essa experiência aí hoje de fazer literalmente uma instrução, ou seja, as dificuldades que muita gente já está perguntando e que é natural. Gente, como é que eu vou fazer com a testemunha? Gente, como é que eu tenho esse contato? Como é que eu garanto a idoneidade? Eu tenho algumas opiniões sobre isso, mas eu preciso ouvir. É você que tem um lugar de fala do magistrado pioneiro nesse ponto. Diga aí, cara. Uma das maiores dificuldades que a gente teve foi com os participantes foi em relação ao microfone, porque a gente está usando a plataforma do Google Meet. Inclusive, foi uma das perguntas do Hangouts, né? Meet, que é um aplicativo da Google, que você pode ou usar no celular ou você pode usar no próprio computador. Então, não foi uma opção nossa, mas pelo fato do próprio TRT, ele adquiriu os direitos de uso dessa plataforma, e aí ele consegue, por exemplo, colocar dentro de uma mesma sala até 250 pessoas, permite gravar. Então, tem algumas funcionalidades que a versão gratuita de outros aplicativos não tem. Então, a plataforma escolhida foi essa. E uma vez, quando você ingressa na sala, você tem que habilitar o seu microfone para falar. Então, as pessoas não estavam acostumadas com isso. Apesar da gente ter feito alguns testes preliminares, mas na hora H mesmo, muita gente esquecia de habilitar o microfone e a gente não conseguia se comunicar. Na plataforma do Google Meet, você consegue se comunicar no chatzinho. Tem um bate-papo do lado, mas muita gente não olhava do lado para ver que a gente estava mandando algumas indicações, instruções de como fazer. Aí foi necessário que o nosso diretor ligasse para o advogado para ver o que estava acontecendo e orientar. Então, além de várias coisas que a gente vai começar aqui,
eu acho que ficou assim, no panorama inicial, necessário ter muita instrução, muitos cursos e melhorar a nossa própria infraestrutura também com a internet. Às vezes a internet caía também. Então, esses dois pilares, eu diria assim, que é a necessidade da gente ter o curso, né? Basicamente, cursos a serem oferecidos, no caso, pelo nosso tribunal e para os advogados, os cursos a serem oferecidos pela OAB, como aconteceu no PJE, né? O PJE Exatamente, eu acho que o é PJE uma até questão de hoje adaptação. Né? toda vez que muda de versão, o PJE é uma confusão danada, a gente fica 2, 3 dias batendo na cabeça, mas uma hora ele volta e funciona normal, mas tem que ter essa capacitação, digamos assim. Exato. Agora, eu vou, já nesse ponto, eu percebo que é natural. Existem determinadas observações que as pessoas fazem para a gente, fazem aqui nessa, que são absolutamente esperáveis. Né? Letra A, as pessoas vão ter que criar habilidade ou criar competência, criar a prática em relação ao acesso ao mundo virtual. Quem, obviamente, só estava acostumado com o processo escrito ou processo digitado, vai vivenciar a oralidade que a gente sempre propôs na Justiça do Trabalho. Segunda coisa que é importante, há uma questão de estrutura, há uma questão de verificar a possibilidade de comunicação por essas vias. E é algo que, claro, é uma questão que é muito mais de inclusão digital do cidadão do que propriamente uma questão de justiça. A gente tem realmente algum tipo de obstáculo para tentar adequar. E esse segundo tópico, inclusive, né, talvez o primeiro e o segundo tópico, podem gerar algumas repercussões do ponto de vista processual que eu, confesso, com pureza d'alma, ainda não tenho um posicionamento firmado. Então, eu vou fazer uma provocação e você fique absolutamente à vontade. Eu não sou Jô Soares, eu não boto ninguém aqui. Especificamente, vamos pensar, Jack Stripador, por partes. Né? Então, nessa linha, quando a gente pensa, né, na convocação das partes à audiência, nós temos que pensar nas consequências da sua ausência. Né? E a gente tem, no modelo tradicional de comunicação na Justiça do Trabalho, né, a questão da súmula 74, a questão do próprio 844. Então, nessas circunstâncias, quando a parte não responde ao chamado da Justiça, né, aí o que acontece? Se ele simplesmente se omite, é muito fácil pensar na aplicação do 844 ou da súmula 74. Mas se ele se comunica com a Justiça, dizendo, olha, estou com dificuldades técnicas para acessar, né? Eu não sei, e confesso, por exemplo, estou falando com não sei, com absolutamente coração aberto. Quero pensar em um sistema, vou na linha de Luma, eu preciso pensar nos problemas antes mesmo deles acontecerem para tentar trabalhar. Como agir nesse caso? Você já pensou, querido? Se não pensou, não tem problema. Estou perguntando aqui, porque nesse momento, quando a gente tem uma colaboração, né, processual, uma atuação dos advogados, doutor, a gente vai conseguir botar o indivíduo no local tal. Aí fica fácil. Mas quando nós não temos, principalmente, às vezes, com partes que não sejam tão colaborativas, como faria nessa situação? Você já parou para pensar? Eu ainda estou matutando. Tá na minha cabeça também rodando aquilo que já tem uma semana que eu estou pensando nisso. Um dos pontos cruciais seria justamente esse. Primeiro, você pensar numa forma de comunicação, que não seria essa pergunta, é efetiva. A gente poderia utilizar o WhatsApp, mensagem, tal. Mas a pergunta foi no caso da parte ou da testemunha informar que não está tendo dificuldades de comunicação. Tá? Perceba, então, você é juiz aí em Ilhéus, né? Que é uma isso. cidade grande, mas que tem na sua jurisdição algumas áreas rurais. Então, o indivíduo, sem poder se deslocar, talvez sem ter um acesso, pode gerar uma confusão. Aqui mesmo em Salvador, nós temos alguns lugares que a banda é muito ruim, e aí fica difícil a comunicação. Eu ainda não sei responder isso. Estou lhe perguntando com absoluta liberdade, porque sou entusiasta de qualquer forma de julgamento, né? E aí a gente precisa perceber esse elemento. E aí, o que você acha sobre isso?
Ó, se a gente vivesse no mundo ideal, era bem fácil de resolver isso. As pessoas só falam a verdade. Então, se a pessoa fala, eu estou tendo dificuldade de me comunicar, então você está tendo dificuldade. Então, não poderemos aplicar qualquer tipo de penalidade. Nós não vivemos, que é utilizado por uma pessoa idônea para simplesmente provocar o procrastinamento do próprio processo. Então, você ação desse tipo com um preposto da empresa, por exemplo, que não teria interesse em dar esse andamento. Estou pensando ainda quais seriam as respostas, a gente poderia, a depender da situação fática, até inverter o ônus da prova, como a gente faz com o caso do endereço lá, quando entrega a notificação na empresa, se for pelo está perfeito e acabado, cabendo a parte, no caso, a reclamada que não tem interesse em tese no andamento do processo, fazer uma prova em sentido contrário. A gente poderia fazer isso, né? Exigir assim uma comprovação e aí, posteriormente, o juiz iria verificar se essa dificuldade realmente existiu ou não. Mas é um pensamento inicial que a gente tem que anotar para começar a trabalhar sobre essas dificuldades. Exato. Ou seja, a gente, na verdade, eu não tenho dúvida e eu quero começar as minhas audiências virtuais o mais breve possível. Mas eu não tenho a menor dúvida que a atuação no primeiro momento vai ser muito calcada, né, em princípio da colaboração, ou seja, verificar especificamente um comparecimento espontâneo de partes de testemunhas. Por quê? Porque vamos trabalhar ainda mais essa questão aqui, customizando aqui para a nossa live. Perceba que há dificuldades também técnicas, né? Nós vimos o julgamento da DI 6363, em que houve suspensão da transmissão no momento por dificuldades técnicas. Nesse mesmo momento em que estamos fazendo essa live, houve alguns momentos na sua fala que o áudio ficou ruim. Né? Algumas pessoas começaram a falar aqui nos comentários. E perceba, então são aspectos que, na verdade, e aí eu clamo muito aos advogados e aos colegas magistrados que vamos ter que passar um período de uma boa adaptação, presumindo a boa-fé nessas circunstâncias e tendo redobrada paciência para a realização da audiência. Por quê? Porque nesse momento em que nós estamos tateando, nós temos que realmente perceber que todos podem ter dificuldade e, eventualmente, aqueles que estão sob a nossa jurisdição podem, eventualmente, ter mais dificuldade ainda. Então, uma paciência maior parece-nos que é recomendável. Agora, eu quero pensar também numa outra questão que talvez seja... eu quero que você, obviamente, relate a sua audiência, mas eu já vou direcionando, porque nós já estamos falando já há 33 minutos, a gente sabe que as lives não podem ultrapassar 1 hora. Mas o que é que eu quero dizer aqui com você? Uma das grandes dificuldades e uma das grandes dúvidas que eu vejo toda vez que eu converso sobre audiência virtual é justamente a questão da ouvida da testemunha, da ideia da incomunicabilidade da testemunha, a questão de verificar se a testemunha não está sofrendo algum tipo de coação ou restrição da sua manifestação de vontade. Como é que, eu quero saber, como é que você pensa sobre esse tema, teoricamente, e como é que foi na sua experiência da audiência de hoje? Eu vejo assim, nas audiências físicas que também tem essa preocupação. Tá ouvindo, tá falhando aí? Tá dando para ver o áudio? Tô ouvindo bem agora. Essa preocupação eu vejo muito dos advogados, às vezes a testemunha mente, e aí o advogado da outra parte olha pra gente assim e fala assim, doutor, isso é mentira. Mas o juiz, ele tem experiência, ele sabe quando a testemunha está mentindo. A experiência que nós temos, todos os dias nós ouvimos testemunhas. Então, por exemplo, se alguém, eu já ouvi dizer alguém falando assim, não, pode ter alguém atrás da testemunha lá com um teleprompter, né, assim que chama? Fazendo mímica. Gente, isso aí, para dar certo, tem que ser uma pessoa profissional.
né? Tem que ser um artista com muitos anos de experiência, um repórter. Isso aí não se faz assim de forma mecânica e amadora para convencer o juiz. Então, nessa testemunha que eu ouvi, ela pode ter falhado eventualmente. Não estou dizendo que ocorreu, mas pode ter tido alguma inverdade, mas não teve nenhum problema de informações paralelas enviadas para essa testemunha, pelo depoimento que ela me prestou. Então, é uma questão de sensibilidade, uma sensibilidade do juiz. Aí alguém pode falar, e se o juiz não tiver sensibilidade? Ora, se ele não tiver sensibilidade, ele também não vai ter sensibilidade nos julgamentos presenciais. Então, o juiz tem que levar isso em consideração também. Então, imagine aí que eu estou falando com você e eu faço assim, ó, Rodolfo, ó. Tá vendo aqui? Como está meu olho? Então significa que tem alguma coisa errada. A testemunha hoje, ela, por exemplo, ela deixou um pouco o celular fora do lugar porque ela está procurando a carteira de trabalho dela. Eu estava nessa hora na sala, eu assisti. E aí, aí ela saiu com o celular assim, se mexendo, é porque alguém perguntou, quando eu fiz a pergunta de quando ela foi admitida, ela não lembrava. Então, se fosse na justiça lá, ela ia ficar lá sem lembrar mesmo. Como ela estava na casa dela, o que ela fez? Ela, vou pegar minha carteira, nem falou nada, ela se levantou e foi procurar a carteira dela. Então, isso é uma demonstração de veracidade. Tá? Ela não estava com a data de admissão na cabeça dela. Às vezes, a pessoa, quando não se recorda, está falando mais a verdade do que quando ela tem uma... Isso é básico para a gente que toma depoimento todo dia. Quando a testemunha sabe de fatos assim, de estranhos, de terceiros, que dela própria ela não saberia. Então, é feeling, é mais feeling para nós. Eu penso até, sabe, às vezes com cautela. Eu ainda estou tateando, eu ainda vou fazer minha efetiva audiência por videoconferência brevemente, né? Mas eu ainda, nessa circunstância, pensando justamente nessa cautela, né? Você lembra, nessa mesma audiência de hoje, por exemplo, eu achei interessante, a advogada acho que foi da empresa, perguntou, vem cá, doutor, como a gente está começando aí? O senhor pode mandar ela botar o RG aí na tela, sabe, para ter especificamente algum tipo de elemento diferencial, porque a audiência vai ficar gravada, né? Ela fica... Isso. Perdão, não é coronavírus, né? Mas nesse ponto, a audiência fica gravada, disponível. E aí, nesse ponto, eu cheguei a cogitar, principalmente quem estiver usando o celular, que faça assim dá uma circulada em volta para ver se tem alguém, alguma coisa assim, nessa parte inicial, perguntar, porque eu achei muito interessante, aí eu prestei atenção na sua audiência hoje, você perguntou, por exemplo, a senhora está onde? A senhora está em sua casa, o registrado está em sua casa. Né? Acho que eu estou pensando ainda, mas pense em comentar. A senhora está com alguém perto? Né? Eu acho que talvez, né, nesse momento de pensar nessas formas para preservar a idoneidade, né? Talvez fazer um pouco isso, sabe? Ou uma cautela. Eu estou pensando ainda, não tenho um script definitivo sobre isso, mas acho que pode ser interessante. É claro que, nesse ponto, as audiências aí, você fez o download da audiência, colocou no seu canal no YouTube, foi isso? Foi isso. Eu coloquei no YouTube, mas até uma colega nossa, ela questionou se isso invadiria a privacidade. Então, a gente está sob análise. Estou analisando, falei lá que eu ia até suspender para analisar. A audiência, em princípio, é pública. Certo. Tanto que, na regulamentação que foi feita pelo TRT da 2ª Região, constou expressamente que qualquer pessoa pode participar dessa audiência. E nessa audiência de hoje, várias pessoas, vários colegas participaram, foram mais de 50 pessoas, eles foram cadastrados e ingressaram na sala. Então, se ele é do TRT, ele já entra automaticamente, já permite a entrada automática. Se ele é fora do TRT, quando ele aparece, ele pede para entrar, como se batesse na porta, toque, 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 aí a gente aceita, aí a pessoa entra. Mas a audiência seria pública, tá? Mas ela não está sendo transmitida ao vivo para todo mundo, mas você pode ingressar na sala, você ou qualquer pessoa, desde que previamente cadastrada. Então, aí eu baixei, depois no final, e coloquei lá no YouTube para a gente começar a analisar, para os cientistas processuais começarem a analisar, para a gente discutir esse tema. Mas surgiu esse questionamento, se isso não ofenderia a privacidade da pessoa. Primeiro que quando você vai
Aí, voltou Eu agora. botei. Uma das Pronto. coisas de fazer live por telefone é porque às vezes toca o telefone. As pessoas, o pessoal da nova geração não liga mais, manda uma mensagem, posso ligar? Né? Mas é sempre assim. Vamos lá, siga aí. Sim, então a pessoa entra e quando nós que estamos no comando da audiência, a gente vai lá, coloca para gravar a audiência. E aí ela pergunta aos participantes a autorização. Então pede autorização. Então, além da audiência ser pública, se pede autorização de todos os participantes para gravar aquela audiência. Agora, terminada a audiência, eu baixei, né, esse arquivo e coloquei lá no YouTube. Agora a gente tem que discutir, quero ver até a sua opinião, se isso aí, você que é especialista em direito civil, diante dessas premissas, se é uma invasão de privacidade, ou se é ofensa à imagem das partes, daquelas pessoas que compareceram. O processo é público, a audiência é pública, qualquer pessoa poderia participar. Parece-me, porém, que para a questão da divulgação da imagem, a gente precisaria de uma autorização. Né? Por quê? Porque isso pode repercutir. Eu vou dizer, pensando, estou tateando também nesse ponto. Qual foi a minha experiência? Quando eu fiz aquela audiência, numa homologação de acordo extrajudicial, e a empregada estava em Portugal, né? Eu fiz a videochamada, e foi uma coisa assim meio inédita, e eu disse, olha, nesse ponto eu vou verificar essas circunstâncias. Beleza? Ótimo. Minha senhora, eu quero colocar isso no processo. Eu vou fazer um print screen da sua imagem para que eu possa registrar que foi. A senhora autoriza? Ela autoriza. Ótimo. Autorizou, beleza. Ótimo. A senhora autoriza que eu poste em redes sociais? Então, eu peguei essa autorização expressamente. Acho que cautela e canja de galinha não faz mal a ninguém. Eu não sei. Sinceramente, parece-nos que dentro da concepção de privacidade, né, que não se confunde com intimidade, parece-nos que há um campo que a gente deve ficar, talvez ter um pouco mais de cautela. Agora, como é algo feito pelo judiciário, não vejo uma situação de reparação ou coisa assim no gênero. Mas acho que cautela e canja de galinha não faz mal a ninguém. E levando em consideração que a audiência é gravada, verificar especificamente, digamos assim, uma autorização de cada um dos envolvidos, né? Se é possível divulgar, faz. E, havendo uma única resistência, não se publica em fontes públicas. Por quê? Porque justamente essa questão, às vezes, há elementos, a questão do próprio uso da imagem, que as pessoas não estão acostumadas. Eu tive, quando estava como juiz titular da gloriosa primeira vara do trabalho de Salvador, a experiência de trabalhar com áudio, né? E que era a gravação da audiência no modelo especificamente Fidelis, que era o Fidelis, que era o modelo lá do TRT do Paraná. Mas houve um esvaziamento disso, porque as pessoas pediam para degravar, né? E isso, na verdade, atrasa a prestação jurisdicional de uma forma impressionante. Você chegou a fazer uma redução em ata da audiência ou você ficou só com a gravação? O que você fez nesse caso? Não, nesse caso, a gente manteve o tradicional que foi feita a ata. Então, a ata, ela, inclusive, para quem tem curiosidade para saber, o secretário de audiência ele participa também, né? E aparece duas figurinhas ao lado dele, no caso do secretário de audiência, porque você pode clicar na pessoa e ter o holofote ali, ou ele na sua grande tela. No secretário de audiência aparecem dois bonequinhos. Um bonequinho é a imagem dele, do rosto do secretário, e o outro bonequinho, se você clicar, você vai ver a ata. E aí você pode acompanhar a ata ali online, como a ata está sendo confeccionada. Porque na ata você tem o vídeo, mas o vídeo, por exemplo, se você for assistir, ele foi 1 hora e 33 minutos, e a gente não gravou 30 minutos antes. Então, por exemplo, ao tribunal, quando for analisar se for o caso de recurso, então ele pode utilizar da ata, ou se ele tiver algo, quer tirar alguma dúvida, ele pode acessar o vídeo. Então o vídeo dá mais realidade, mas a ata é mais concisa. Tá? Então você pode até, a degravação seria até desnecessária nesse caso, porque você teria já a ata funcionando como um resumo. Certo. Então a gente fez os dois, tá? A ata está feita
Já Mas está só no processo e assinado. para eu entender do ponto de vista processual, o vídeo da gravação está disponível no processo somente para as partes e advogados, é isso? Não, o vídeo não está no processo porque Ah, o PJL não aceita vídeo. certo. Tá? Então, o máximo que a gente poderia colocar, se alguém pedisse, seria o link para acesso ao vídeo, a esse vídeo. De qualquer forma, como é a primeira, isso vai funcionar justamente para Claro, a tentar gente está solucionar. aprendendo a fazer. Eu estou aqui nessa live aprendendo com você e pensando nesse momento como fazer no meu caso. A gente vai conjunto construir esse novo modelo de audiência. Por quê? Porque nesse período da pandemia nós temos refletido muito sobre isso, né? Falando, olha, quando as coisas voltarem ao normal, isso na verdade é uma bobagem, porque nós não vamos voltar ao normal, porque nós vamos construir um novo normal depois da pandemia. Essa experiência de isolamento é uma experiência que está mudando as nossas vidas. Nós estamos superando preconceitos, criando novas formas de ver o mundo, e aí é preciso efetivamente aprender a construir essas audiências por videoconferência, né? Mas, pensando aqui, já estamos falando há 45 minutos, essa é uma live bombadona, tem mais de 240 pessoas simultaneamente aqui, ou seja, deve ter estourado 1000, porque entra e sai. Aí eu queria pensar aqui com você, qual a sua avaliação dessa sua primeira experiência? Esse testemunho, para mim, é o mais importante de tudo, porque perceba que tudo que a gente está construindo junto, e a gente pode até pensar em fazer um artigo junto, eu, você, André, tantas pessoas que estão entusiasmadas a fazer, o ministro Cláudio Brandão, eu vou falar com ele amanhã sobre as sessões virtuais no TST. Então, a gente pode fazer um texto até como propostas de rotinas para facilitar a gravação, para facilitar a realização da audiência e mais, também rotinas que possam otimizar para advogados e juízes, né, e servidores e partes, todos, a melhor postura em mesa de audiência. Acho que a gente pode pensar em um manualzinho aí, algum tipo de orientação, que facilitará muito a atuação. E aí, por isso, eu quero, nesse momento final, dizer qual a sua avaliação, positiva ou negativa? Primeiro, antes de responder isso, aí a pergunta foi por que você marcou essa audiência? Porque uma coisa é você imaginar teoricamente e hipoteticamente o que pode acontecer com determinado fato. Outra coisa é você chegar lá e fazer. E aí eu acho que nessa segunda hipótese você pode extrair muito mais do que ficar pensando o que pode acontecer. Eu pensei muito o que poderia acontecer nessa audiência, mas muita coisa aconteceu sem eu ter feito essa previsão. Então, eu acho que só esse fato já valeu a pena, tá? A realização da audiência. Agora, respondendo à segunda pergunta, o que você achou? Foi bom, não foi? Eu achei muito trabalhosa, não vou mentir, tá? Deu, digamos assim, 5 vezes mais trabalho do que você fazer uma audiência presencial. E eu fiz apenas uma audiência. Imagina a gente fazendo uma pauta de 10, 15. Praticamente do jeito que está hoje, é impossível você fazer 5 instruções em um dia, como a gente faz normalmente. Exato. Tá? A não ser que toda essa realidade mude. Mas essa realidade ela só vai mudar se a gente começar a fazer. Se a gente não começar a fazer, não vai mudar nunca. Agora, no final, entre positivo e negativo, vou pelo positivo porque eu concluí um processo. Eu demorei 2 horas, mas eu concluí um processo. Perfeito. Vou dar a sentença, vou dar a prestação jurisdicional. Esse processo que estava parado não vai estar mais parado. Verdade. Então, no final das contas, no frigir dos ovos, foi positivo. A única restrição que eu fiz foi porque a gente não tem logística ainda, foi tateando, foi vendo aos poucos tudo isso, né? Como é que foi? Aí pode dizer, revelando os bastidores, como é que foi a convocação das partes para essa audiência? A notificação, a cientificação dos advogados. Claro, a grande vantagem de ser juiz no interior é essa, porque a gente acaba conhecendo os advogados e temos aí uma postura muito mais fácil e um trânsito muito mais rápido do que, às vezes, na capital, né, que você tem uma quantidade enorme, 39 varas. A gente não se conhece todo mundo, como era maravilhoso ser juiz aí em Ilhéus, e lembro bem disso. Como é que foi especificamente nesse caso concreto? Curioso. Nesse caso, como você mesmo disse, a gente conhece todos os advogados. Então, a gente pegou na sexta-feira,
a gente ligou, eu autorizei o diretor, ele ligou para os 3 advogados, porque são 2 reclamadas, era uma terceirização. Ligamos também para o advogado do reclamante e também entramos em contato com a secretária do advogado, que também colaborou bastante. E aí perguntamos se teria testemunha e se teria condições de procurar essa testemunha, de entrar em contato. E aí a gente não se esqueceu que terça-feira era feriado, então teve esse problema também. No final conseguimos, mas o importante seria conseguir os e-mails. E veja, eu acho que no PJE eu procurei, mas não achei. Tem que ter um campo para registrar o celular de todo mundo. E não tem o celular do advogado, o celular da parte, do preposto, que isso aí facilitaria a gente entrar em contato pela via telefone e não dependeria apenas dos e-mails. Aqui a gente conseguiu entrar em contato facilmente porque a gente conhece todo mundo. Então, pega o celular de um, pega o celular de outro, mas o contato mesmo foi de celular e o nosso diretor ele certificou no processo que as partes foram intimadas pela via telefônica, mas poderia ser por WhatsApp também ou por outro meio qualquer. Meu amigo, já completamos 50 minutos, já aqui uma live bombadíssima. Eu quero dizer da minha enorme satisfação de ter tido esse privilégio de bater esse papo contigo. Acho que esse tema das audiências virtuais, das audiências de videoconferência, eu vou fazer uma outra live daqui a 10 minutos com o Andréa Preza. Já convido todo mundo que está participando também para assistir. O próprio Cairo também vai ser ótimo tê-lo aqui, também com essa testemunha privilegiada aqui. E dizer a todo mundo que nos vê nesse momento da minha profunda admiração e respeito a você como um colega ativo, proativo e produtivo. Eu realmente tenho um grande prazer e honra de ser seu colega, meu amigo, e façamos mais muito pela justiça do trabalho. Querido, Isso aí, Rodolfo. Suas considerações finais. Para mim foi um prazer estar aqui. A gente está ainda metendo a mão na massa nesse tipo de processo, de audiência virtual. Então, isso estimulou a gente fazer essa live. Essas suas perguntas também colocaram coisas na minha cabeça que eu também não estava pensando. O pessoal que está participando, eu também vi várias perguntas aqui que eu também não estava pensando. E é isso. Eu vou você deixar vai preenchendo a as live lacunas. gravada. As próximas 24 horas fica aqui no meu perfil do Instagram e vou fazer o download para o meu canal no YouTube, canal Pamplona, em que você poderá ver e rever. E é muito importante até mesmo para a gente fazer um texto, rever todos esses comentários aqui. Eu e você somos professores e sabemos que a gente dá uma aula, mas a gente nunca imagina o que o aluno vai perguntar. E o que aconteceu hoje foi aqui. Os advogados tendo dúvidas, perguntas que a gente nunca imaginaria que seriam necessárias ser respondidas. Então, é isso que vai construindo todo o procedimento, que é algo novo. Com a participação de todo mundo, com a colaboração do advogado, das partes, e por aí vai. Então, eu que tenho que agradecer a participação, estar aqui com você, tá? E é isso aí. Obrigado. Vai lá. Então, meu amigo, foi um prazer. A gente se encontra na próxima oportunidade. E como você sempre diz, só alegria. Só alegria. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.